CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. 10h17, estamos de volta com o CBN Campo Grande desta terça-feira, debatendo agora educação. Vale destacar que durante essa semana, pelo menos até o dia 7, que também é feriado, as aulas virtuais da rede estadual de ensino estão interrompidas. Estamos num recesso para um descanso também dos professores, dos alunos e, claro, também dos pais, quando é o caso aí, porque a gente está vivendo essa pandemia e houve um reflexo muito forte também no sistema de ensino, na educação pública e privada do Estado. E esse é um assunto que a gente vai conversar hoje com o Hélio Daher, ele que é presidente do Conselho Estadual de Educação e superintendente de políticas educacionais da Secretaria de Estado de Educação. Hélio, primeiramente, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN mais uma vez. Bom dia, Ginês. Bom estar com vocês de novo. O Hélio, essa semana aqui é uma semana de respiro, para um descanso, entre aspas. A gente sabe que profissional da educação e professor nunca para, Mas do ponto de vista de reflexão, o que está se debatendo nos bastidores em relação ao ritmo das aulas, em relação à pandemia? Qual é a discussão, Hélio? Então, vamos lá, Ginês. Eu vou contextualizar, porque eu acho que é importante a gente parar para analisar o cenário hoje, considerando tudo que vem acontecendo, Quando suspendemos as aulas presenciais, isso começou na semana de 23 de março, nós trabalhamos sempre com a expectativa que aquilo ia durar um mês, ou talvez 2 meses, Então começou-se com uma dinâmica de trabalho, foi feita toda uma orientação para os professores, para as famílias. Aí eu sempre lembro que no primeiro mês, inclusive, estava quase tudo parado, as famílias também estavam em casa. No segundo mês ali as famílias começaram a retornar a trabalhar. Então a dinâmica ela foi mudando. Então hoje você tem um pai que trabalha, uma família que está trabalhando, e você tem aquele estudante que até então contava com algum familiar para contribuir na execução da atividade, já não conta mais, porque essa família tem que trabalhar, a família chega em casa à noite, no final do expediente, cansado, tá aquele estudante também já cansado, tem um professor que vem nessa nova rotina para a qual ele não estava preparado, na verdade nenhum de nós estávamos preparados para isso, e passamos aí 5 meses, completamos 5 meses nessa rotina. Então entendemos que seria o ideal dar uma parada para esse professor respirar, para a família respirar um pouco, para o estudante respirar um pouco, dar uma acalmada para que a gente pudesse voltar com as atividades não presenciais, com todo mundo um pouco mais descansado. Então essa foi o entendimento que nós tivemos para esse momento agora. Da tua pergunta com relação ao que a gente vem discutindo, é importante salientar, primeiro, essa reflexão que a gente vem fazendo. A gente percebeu esse cansaço dos professores, das famílias, então a gente está levando isso em consideração. Não há uma perspectiva de retorno imediato agora em setembro, deve sair aí um novo decreto, como a própria secretária já se pronunciou, prorrogando por mais um mês, ou seja, teremos mais um mês de atividade não presencial, com aulas organizadas pelos professores, considerando o currículo, mas aí sendo orientados com esse cuidado, de não exagerar na atividade, não forçar tanto a atividade que leve ao desgaste excessivo desse estudante. Então quer dizer que antes de outubro nós não voltaremos realmente às aulas presenciais, não há nenhuma perspectiva em relação a isso? Não, Ginês, não há perspectiva nenhuma de retorno para o mês de setembro. Até gostaria de aproveitar para esclarecer que houve uma dúvida muito grande quando a gente propôs essa semana. Muita gente entendeu que ao término dessa semana de descanso retornaríamos com aulas presenciais. Isso não vai acontecer. A gente leva muito a sério aquilo que a saúde vem nos orientando. Nós não estamos ainda em um cenário favorável para o retorno. A gente está observando aí os níveis de contágio e ocupação de leitos ainda preocupantes, então não é o momento de retornar às aulas presenciais. Agora, Hélio, qual que é a avaliação que se faz do ponto de vista educacional em relação ao ritmo de aula dos alunos? E aí eu digo, antes de entrar na questão de afetar ou não, a gente já falou sobre isso outras vezes,
Mas vamos imaginar que estamos em outubro e as aulas voltem. Nós temos aí outubro, novembro e dezembro, né, não é o mês todo, enfim, isso habitualmente falando. O que a gente pensa aí de rendimento? Nós temos a possibilidade de nem voltar às aulas esse ano? Então, com relação ao rendimento, a gente já falou bastante sobre essa questão do ano ter sido afetado, foi de fato afetado, né? Ninguém tem a mínima impressão de que as aulas não presenciais substituem as aulas presenciais. O que está sendo feito é sempre no sentido de mitigar o dano, tentar diminuir esse dano. É importante que a Secretaria permaneça fazendo a avaliação. Deve ser lançada agora na semana que vem uma nova avaliação do processo, ou seja, a gente validou semana passada um novo questionário para os nossos professores, vai ser lançado semana que vem, em que a gente vai atualizar os dados de estudantes que estão recebendo atividade, de estudantes que não estão recebendo, daqueles que estão recebendo, mas estão com dificuldade, para ter um panorama atualizado da situação da rede. Com relação ao retorno, assim, a gente tem que continuar considerando aquilo que a saúde nos coloca. Se aquilo que o Prosseguir, né, que é o programa que o governo instituiu para nos dar um parâmetro para a tomada de decisão, nos mostrar um horizonte mais favorável, a gente começa a pensar no retorno. A comissão que foi instituída, nós temos a comissão estadual, que vem debatendo muito mais o como voltar e não o quando voltar, vem trabalhando na documentação que prepara a rede para voltar. Tem a questão de biossegurança, do cognitivo, que é o que você colocou, como voltar, o aluno não aprendeu direito, se não aprendeu, o que tem que fazer para recuperar a aprendizagem, que essa é a maior preocupação agora. É como recuperar a aprendizagem desse estudante, que mesmo aquele que está em casa fazendo as atividades, precisa de uma orientação também quando retornar. Então é nesse foco que as equipes pedagógicas estão trabalhando hoje. Quando retornarmos, como retornar, inclusive até numa adaptação curricular para o ano de 2021, visando trabalhar o que estava previsto em 2021, mas sem esquecer aquilo que foi perdido no ano de 2020. Porque isso é fato, né, Hélio? O prejuízo é fato, tem que pensar nisso daqui para frente. O prejuízo ele é fato, não há isso aí, esse entendimento o setor da educação já tem, seja no Brasil ou fora do Brasil. Todos sabemos que o ano de 2020 é um ano fortemente impactado, e esse impacto de vez não acaba agora. Ele vai gerar ondas de impacto na área da aprendizagem no ano de 2021, possivelmente em 2022. Por isso que eu disse que a gente está pensando já em adaptação curricular, ou seja, pegar aquilo que foi prejudicado esse ano para tentar desenvolver o ano que vem, casado com o que já estava previsto, justamente para não deixar para trás habilidades importantes para aquele estudante. Então esse ano foi prejudicado, mas a gente precisa agora pensar em como responder a essa nova demanda da sociedade, que vale lembrar, não estávamos preparados, mas a gente está se preparando para dar a melhor resposta possível. Perfeito. Hélio, eu quero te perguntar também em relação aos mecanismos que a Secretaria está tendo hoje de mensurar o conteúdo que está sendo colocado de forma online. Os alunos, de maneira geral, é possível quantificar quantos estão absorvendo, quantos estão insinuando ou já, de fato, concretizaram a evasão escolar? Vocês conseguem já dimensionar isso? Então, o que é proposto pelos professores aos estudantes, a Secretaria ela consegue ter acesso pelo planejamento online. Aí, como eu disse agora há pouco, a gente validou semana passada uma nova pesquisa que vai ser feita a semana que vem e vai atualizar esses dados, que eram os dados que a gente tinha comentado da outra vez que a gente conversou, lá de maio e junho, que nós tínhamos um parâmetro que inclusive era bem favorável, com mais de 80% dos estudantes que recebiam atividade devolvendo, com abrangência de 98% de receptividade da atividade. Só que a gente precisa atualizar esse dado agora. Então, na semana que vem, a gente aplica esse questionário para ter um parâmetro atual, de saber quem está recebendo atividade, quem não está, e daquele grupo que está recebendo atividade, de que maneira ele está respondendo por isso, justamente para ver se a gente começa a apontar índices de evasão. Mas vale lembrar que até a evasão nesse momento, Inês, é complicada de você observar. E normalmente é a falta da frequência do estudante, o contato do estudante na aula presencial, você já consegue ver apontamentos de evasão. Agora não, porque os estudantes estão em casa. Ele pode até estar recebendo a atividade, mas se ele não está retornando essa atividade, a gente já pode começar a pensar se aquele aluno, mesmo recebendo a atividade, não está entrando no caminho para a evasão.
Aí entra uma outra ação importante que a Secretaria começou a adotar, que é o que chama de busca ativa. Ou seja, as escolas começaram a procurar os estudantes de outras maneiras, contato telefônico, visita na residência, para ver por que aquele estudante não está mais frequentando as aulas, porque a aula não é só virtual, né? Nós temos um grupo de estudantes que recebe atividade impressa. Ele até recebe essa atividade, mas não devolve. Então, nosso papel agora é descobrir por que não está devolvendo e como recuperar esse estudante que por algum motivo não manteve o contato com a escola nesse período até agora. Nós conversamos com alguns alunos, até fizemos uma reportagem contigo nas semanas passadas aí. Isso. E realmente alguns alunos falaram o seguinte: olha, no começo eu até acompanhava, estava assíduo, agora passou um tempo, eu confesso que relaxei, não estou acompanhando mais. Isso é um comportamento que vem aumentando na leitura de vocês? Então, esse é um comportamento que ocorre. No início da pandemia, nós tivemos um empenho maior das famílias que estavam mais tempo em casa. Com o alargamento desse período de distanciamento, de aulas não presenciais, esses jovens, principalmente os jovens, passaram não só a perder um pouco do contato da família que teve, obviamente, que trabalhar, mas nós temos um número considerável de jovens que estão tendo afazeres também em casa. Porque você imagina, o aluno lá de 14, 15 anos, às vezes ele está tendo que cuidar do irmão mais novo que está em casa também. Às vezes ajudar na atividade do irmão mais novo, ou contribuir na atividade laboral de alguém da sua família. Então isso vai concorrendo com as horas do dia, vai fazendo com que ele perca a vontade de trabalhar na atividade que a escola encaminha para focar e dedicar mais tempo em outras atividades daquele seu dia a dia. Então é nesse sentido que as escolas começaram a desenvolver uma ação de busca ativa. A Secretaria está nos protocolos de retorno, tem uma ação específica socioemocional que envolve a busca ativa, que é justamente tentar resgatar esse estudante que por algum motivo ele evadiu, ele deixou de ter contato com a escola. Mas você percebe que não é um motivo específico. Você pode ter desde o estudante que perdeu a vontade, porque é jovem, ele começou com gás, estava com muito gás, estava dedicado, Exato. Depois me cansou, perdeu a graça, e eles precisam ser estimulados. O jovem tem que ser estimulado o tempo todo. E tem esses outros casos que vão, como eu disse, desde ter que acompanhar o irmão mais novo e até, infelizmente, ter que contribuir com a renda familiar, trabalhando, porque a renda, inclusive, diminuiu em algumas famílias, né? Hélio, eu quero agradecer muito a sua contribuição, a sua entrevista aqui pra gente, porque traz essas informações de forma clara do que está acontecendo na educação, os desafios que temos pela frente, né, e o que está sendo feito também. Então a gente vai continuar acompanhando, né, deixando aqui um recado para os professores que estão sendo guerreiros nessa época de pandemia, mas eu quero agradecer ao Hélio Darra, que é presidente do Conselho Estadual de Educação e superintendente de políticas educacionais da Secretaria de Estado de Educação. Hélio, muito obrigado, viu? Obrigado, Ginei, sempre à disposição. 10h29 agora. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.